Família Fit é o tema da série que a gente faz agora no mês de maio. Mais um ano, e normalmente o mês de maio é um período que a gente tira para falar de família. E mais do que ter um tema que chame a atenção de vocês, mais do que propaganda, nós temos uma ideia aqui na nossa comunidade já há algum tempo e temos tentado desenvolver isso, que talvez você venha hoje a primeira vez pensando que a gente, o pessoal quer investir em marketing. Não é isso que a gente quer fazer. Não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo não é ser uma comunidade, como os garotos dizem, ser uma comunidade modinha. Não é essa a nossa vibe. Não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é ser uma comunidade, e aquilo que os teólogos reformados de 1970 para cá chamam desde Lausanne de igreja missional. O nosso objetivo é sermos uma comunidade que, como está na cidade, e por estarmos na cidade, não vivermos mais um mundo rural, nós não podemos mais responder perguntas que as pessoas não fazem. Se Jesus Cristo é Senhor do universo, Ele tem resposta para todas as perguntas dos dilemas humanos. Todas as perguntas da sociedade não são respondidas com a religião. Não são respondidas com a política. Não são respondidas com a educação. Porque a verdade é uma pessoa. E essa verdade se encarnou. E ela veio ao mundo. Então, por sermos uma comunidade, lá em Lausanne, eles já falavam isso, que era um concílio de igrejas reunidas na década de 70, era assim, o século 21 está aí, e as igrejas só vão conseguir sobreviver se elas conseguirem resolver e aplicar o evangelho às demandas que as pessoas têm. O evangelho precisa ser trabalhado na prática. A grande dificuldade que vocês do século 21 têm, é conseguir ver mais do que um homem de braços abertos no madeiro. Mais do que ver um bebezinho e uma família pintada no quadro com José Maria e 4 bois ao lado. Mas a dificuldade da igreja missional no século 21 é tentar, no contexto urbano que nós estamos, responder às demandas dos homens que continuam sendo filhos de Adão. Continuam sendo completamente depravados, continuam desconectados com o Criador, e a única forma deles voltarem para Deus, a única forma de eles terem a vida eterna, é se eles com a sua boca compreenderem algo que vem do coração, de um novo nascimento, de que Jesus Cristo se encarnou, veio pegar o nosso lugar, morreu a nossa morte para garantir a nossa ressurreição. Então, quando nós tentamos trazer temas, como se você olhar a nossa rede social lá, as nossas mídias no SoundCloud, a gente já está com a série da semana passada lá. Quando a gente, semana passada, estava conversando com vocês sobre Páscoa no divã, a gente estava tratando exatamente de 2 coisas que a psicanálise tentou tratar e não conseguiu. Culpa e angústia. E esse mês a gente quer falar um pouquinho sobre família. Sobre família. Algo que todos vocês estão inseridos. Todos os seres humanos estão ligados a uma família. Todos. Todos nascemos de pai e mãe. Todos nascemos assim. Mas nos últimos tempos essa tem sido talvez a célula mais atacada, relativizada da sociedade. A relativização, há 200 anos, estava na filosofia, quando a gente dizia que tudo era relativo. Só que dos últimos anos para cá, a relativização não está mais só na filosofia. Ela chegou na moral, ela chegou na família. Então, o que é certo já não é certo, o que é errado já não é errado, o gênero já não é mais gênero, o homem já não é mais homem, a mulher já não é mais mulher. E isso, não se assustem,
Se há 200 anos isso estava na filosofia, quer dizer que agora esse negócio está embrenhado dentro de nós. Isso virou valor na sociedade. Nem sempre fomos assim. Mas dos últimos 200 anos para cá, ficamos assim. E família também tem sido algo extremamente relativizado. Mas por que a gente trouxe esse tema de família fit? Exatamente por conta disso, isso é a revista Exame. Eu achei muito interessante, eu não fui pegar dados de todos os esportes, porque é muita coisa, então eu peguei só dados de brasileiros em academia. Em academia. E todos vocês possivelmente já entraram numa academia. Pelo menos a maioria de vocês. Porque todo 1º de janeiro você diz que você vai mudar de vida. E aí você, claro, matricula-se numa academia. E eu achei engraçado é que o Brasil conta com 33 mil academias registradas, fora as piratas. Esse mercado fitness no Brasil ele é extremamente grande e ele está crescendo. Mas o que me chamou a atenção, e daí que surge essa ideia, é porque não é só academia, mas é roupa, meia, tênis, luva. E se você vai fazer luta, aí tem bandagem, aí tem outros tipos de roupa, joelheira. E aí tem o perfume que passa na academia, para ir para a academia. E aí quando a gente chega lá, a gente tem aquele professor que a gente gosta. E virou um way of life mesmo, é um modo de viver fitness. Essa é a ideia. E aí é interessante porque percebe só o que está em negrito. Eu botei a reportagem toda. Nós somos hoje o 2º mercado no mundo em vida fit. Olha que doideira. O 2º mercado no mundo somos nós. Agora, olha o que é legal disso, porque olha o que esse mercado move no Brasil. Se você multiplicar por 4, que é o preço do dólar, você vai arrumar mais de 10 bilhões. Que esse mercado só de academia, Isaac. Eu não estou falando nem de Krav Maga, não estou falando de jiu-jitsu, de Muay Thai, eu não estou falando dessas academias populares. Estou falando só de lugares que são registrados. Mas esse mercado tem uma coisa interessante, embora ele seja extremamente grande, e ele envolva todos nós. Olha que coisa curiosa. O maior problema é a assiduidade do aluno. Eu nem vou pedir para levantar a mão quem se matriculou, conseguiu ir no primeiro dia, aí você chegou do trabalho, 7 da noite, aí você falou, agora eu vou. Agora vai, ou vocês que são a galera da manhã, que já acordam animados, antes do trabalho, 6 da manhã, você botou o seu tênis e falou, agora eu vou dar aquela caminhada. Aí segunda-feira você conseguiu. Aí você chegou, aí deu aquela dorzinha na coxa, atrás, na posterior, né? Aí quando deu terça-feira você falou, agora eu vou de novo. Só que quando deu quarta, e você voltou do trabalho, você falou, rapaz, será que tem que ir mesmo? E aí a homarada fala assim, por isso que eu prefiro jogar aquela pelada. Você é atleta de final de semana que é melhor. E a mulherada fala assim, vou esperar mais um mês, deixa terminar a semana, que semana que vem eu volto. Porque essa é a grande dificuldade da gente. Porque normalmente a gente é muito levado por impulso. Especialmente você foi no médico, aí você descobriu que o seu colesterol estava alto e o médico falou com você, toma esses remédios, mas a única maneira de você ficar bem é se você começar a fazer uma caminhada. E aí quando você saiu de lá, no outro dia você estava fazendo a caminhada. Aí no outro dia você fez a caminhada de novo, só que você foi na casa do seu irmão e quando você chegou lá, tinha aquela buchada de bode, aí você falou, putz. Aí quando você comeu aquele negócio todo, deu no outro dia, você falou, pô, de que adianta fazer essa caminhada, né? Deixa a semana que vem, quando esse negócio fizer aquela digestão, aí eu volto. É engraçado, porque normalmente a gente fala assim, eu quero sair desse sedentarismo, só que a gente tem um sério problema com rotina e disciplina, porque a gente é brasileiro, né? E brasileiro não consegue ter rotina, brasileiro não consegue ter disciplina,
E para que você consiga ter um tipo de vida saudável, você precisa mais do que impulso. Você precisa mais do que aquele primeiro clique. Você tem que ter disciplina e tem que ter perseverança. Você tem que ter um foco, um objetivo, você precisa ter um alvo. Essa é a questão. A maioria de nós não consegue ter uma rotina de vida saudável porque a gente não consegue ter hábito alimentar legal. A gente foge o tempo todo. E a gente é brasileiro, a nossa forma de vida é muito engraçada, porque a gente sempre tem um coelho na cartola, a gente sempre tem uma desculpa, porque a gente fala assim, hoje eu vou me alimentar errado porque é sexta-feira. Mas amanhã é sábado. E hoje não, hoje é domingo, hoje é dia da família, então hoje eu vou comer esse negócio, eu enfio o pé na jaca. E segunda-feira? Mas segunda-feira é complicado, né, cara? Porque eu já me dei mal no final de semana. A gente sempre tem um coelhinho na cartola. E você precisa mais do que um impulso inicial para isso. Olha o que esse professor de uma grande franquia de academias que está em São Paulo e no Rio, e estão desenvolvendo uma nova tecnologia, olha o que ele diz. Ele diz assim, as academias estão lotadas. A necessidade de revezar equipamento. Não tem? Quando você está lá e tem 4 caras para fazer aquela remada que você só queria fazer em 10 segundos, ele está lá, tem 20 minutos, e você tem que esperar uns 4 para fazer no seu lugar. Aí você fala, putz, vou embora. Aí você tem que fazer 5, 6 exercícios, você faz só 3 e fala, beleza, amanhã é um completo. Aquele migué, sabe? E aí mais Guiz, ele diz as atividades repetitivas, porque, pô, segunda-feira eu faço uma série, aí terça eu faço outra. Aí na quarta, é a mesma coisa que eu fiz segunda, cara. Ah, não, eu não gosto desse negócio de exercício, não. Eu vou fazer outra coisa, eu vou fazer a caminhada. Aí o cara começa a fazer a caminhada e diz, pô, já passei aqui ontem, cara. Eu não vou caminhar aqui, não, eu vou em outro lugar. Você quer saber? Eu vou andar de bicicleta. Aí ele anda de bicicleta, aí ele vai para um lado, vai para o outro, fala, rapaz, é sempre a mesma coisa. E aí, o que mais é problemático para nós, brasileiros, imediatistas que somos, a demora para perceber resultados e a falta de atenção dos professores. A do resultado é massa. Quer saber se alguém está malhando ou está levando uma vida saudável? Primeira coisa, ele vai viver assim. E aí? Estou grande? É ou não é? Como é que tá? Legal? Show. Só que demora para você ter resultado. Demora, não tem jeito. Você demora para ter algum tipo de resultado. Em qualquer tipo de atividade. Só que a gente é extremamente imediatista, né? E a gente quer rapidamente estar com tudo resolvido, corpo em dia, saúde em dia. E quando você vai em algum lugar, seja em qualquer atividade que você vai fazer, os professores estão sempre ocupados. Aí o pessoal fala, pô, não vou mais não. E aí, um dono dessa franquia, eu achei interessante, que eu pensei assim, cara, esses caras sacaram a mentalidade do brasileiro. Primeiro o cara diz assim, você vai treinar 20 minutos por dia. Aí você já começa a se assustar. Em 20 minutos você consegue mexer mais de 300 músculos. Aí o cara fala assim, economia de tempo e otimização de resultados. O que ele está dizendo? 20 minutos por dia é o suficiente para você ter uma vida saudável. Quando você olha uma propaganda dessas, você percebe assim, isso é o típico do brasileiro. O que ele quer? Pouco trabalho e muito resultado. Percebe seus filhos adolescentes, pergunta para eles assim, quanto é que vocês querem ganhar por mês? Uns 20 mil tá bom. E quanto tempo vocês querem trabalhar por semana? Umas 12 horas está suficiente. O brasileiro, cara, a gente quer tudo rápido. A gente quer ganhar muito e trabalhar pouco, a gente quer conquistar demais e se esforçar menos. É sempre assim. E aí quando você fala da sua saúde, não dá. Não dá. Porque não dá para você ter uma vida inteira com alimentação desregrada e chegar no final da vida você reclamar que está com pressão alta e diabetes e depois você culpar a genética. Não dá. É impossível. Não dá para você não se exercitar a vida inteira, e aí você tem um bico de papagaio lá, e você fala bem assim, não, é porque eu trabalhava sentado. Que nada. Não é porque você trabalhava sentado, é porque você sempre foi sedentário. É diferente.
Só que qual é o nosso problema? Nós sempre queremos pouco investimento e retorno rápido. E aí você diz, pastor, isso aqui é aula de academia ou você veio falar da Bíblia? É porque eu fico pensando se talvez na nossa vida familiar as coisas não são assim. Porque via de regra, percebe como as pessoas são levadas por impulso. Casam por causa de uma paixão. Não olha com quem está se relacionando, não pensa, não raciocina, se entrega onde não deveria, e quando vai ver, já está completamente envolvido porque foi levado por um impulso. Vida familiar de vocês, vida financeira. Não é isso que acontece? Passou na frente da loja, irmão, olhou aquele negócio, a conta já está quase no vermelho, ele olhou e falou, mas o Credit Card está aqui. Deus guarde o São Credit Card Mastercard. E não pode, mas é levado por impulso. E do mesmo jeito que as pessoas entram num esporte por impulso, tem muita gente que se enrola na vida familiar por impulso. O impulso às vezes leva você que está numa vida conjugal infeliz até um caso extraconjugal, porque teve impulso. Porque não soube esperar. Porque não soube investir. Não soube tratar. Perdeu o coração dos filhos por impulso, porque não soube tratar, não soube trazer ele para perto de você na hora que era para trazer. Não se dedicou como deveria se dedicar, mas agiu por impulso. E impulsos, embora às vezes sejam importantes, podem ser vitais para a sua derrocada. Porque às vezes a gente precisa prestar atenção naquilo que a gente faz. Nós temos muita dificuldade com rotina, gente. O brasileiro tem dificuldade com rotina. Nós somos um povo disciplinado. Nós não fazemos plano de vida. Nós não fazemos plano de carreira, nós não fazemos reserva financeira, nós não fazemos reserva na saúde, nós gastamos a nossa energia toda em projetos que às vezes a gente não deveria gastar, a gente investe tempo errado, a gente investe energia errada, a gente gasta tempo demais com entretenimento, nós brasileiros, é um perfil nosso. Nós não conseguimos manter uma rotina de atividades. Tanto que os poucos de nós que conseguem se destacam. Os poucos conseguem se destacar bem. Aqueles que conseguem ter rotina de estudo, rotina de trabalho, rotina financeira, eles se destacam. Agora na vida familiar, você vai ter que conviver com rotina. Você vai ter que acordar do lado daquela mulher o resto da vida. Não tem jeito. É rotina. E o meu amor no início... Daqui a 10 anos, vai saber o quê? Porque quanto mais o tempo passa, mais eu vou descobrindo os defeitos da minha mulher. E rapaz, o problema é que ela descobre os meus também. E tem uns que eu nem sabia que tinha. E tem hora que ela tem que mostrar para mim que eu tenho. É rotina. Todo início de mês tem que abrir o caderno e eu vou botar, entra tanto e sai tanto. Ih, deu errado. Rotina. Rotina. E todo dia tem que botar menino para a escola, e trazer menino da escola, e menino fica doente, tem que levar ele, volta ele. Alguns de vocês são avós e cuidam dos netos de vocês, filho criado, trabalho dobrado, rotina. Não tem jeito. O problema das famílias é que nós, brasileiros, não sabemos lidar com rotina. A gente é sempre levado por sentimento, nós somos latinos, está aqui, ó. E esse é um problema. Porque não dá para eu e a Aline a gente sentir aquela paixão que eu sentia por ela há 14 anos. Não dá, mudou o sentimento. Não é mais aquele fogo puro. Não é diferente. 2 filhos depois é diferente. Não tem jeito. Acordando junto todo dia. É diferente. Rotina. É rotina. Vai mudando. Eu já não sou o mesmo cara de 2005, 2004, 2006. Louvado seja Deus. Tomara que você também não. A gente é guiado por essa cultura consumista, porque se eu não dei certo nesse lugar, eu sempre vou para o outro.
E da mesma maneira, a vida familiar, a gente às vezes é levado a isso. Quantos de vocês às vezes não desistem do filho, desistem, sei lá, de pessoas que estão em volta de vocês, dentro da mesma casa, a gente desiste, porque se deu errado e acabou. Mas é um problema da nossa cultura consumista. Tchau. E por fim, a concorrência é desleal, né, velho? Concorrência é desleal. Eu sei que a Aline vai encontrar uns 2 ou 3 caras no mundo mais bonitos do que eu. É desleal, cara, é desleal. Vamos falar a verdade, é desleal. A concorrência é desleal. Porque eu sempre vou arrumar uma grama melhor. Não tem jeito. E ela sempre vai arrumar uma grama melhor. Sempre vai ter. Não tem jeito. Então, quando a gente começa a olhar algumas coisas no nosso dia a dia, a gente precisa fazer um paralelo com o Evangelho. E qual paralelo é esse? Porque eu pergunto, é assim com você e sua família também? É? Porque eu acho que é. Agora, quando eu olho para as Escrituras, eu percebo um exemplo muito interessante, que é esse. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho da sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: ponha a mão debaixo da minha coxa, e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo. Tá certo. Eu estou lendo aqui que é mais fácil. Mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. O servo lhe perguntou, estou aqui ainda? Já mudou? Tá certo. O servo lhe perguntou, e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra? Devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria a esta terra, enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para o meu filho. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve o meu filho de volta para lá. O tema que a gente tem hoje é mudança ou revendo os hábitos. E eu quero, a partir desse texto do livro de Gênesis, conversar com vocês sobre 3 hábitos que precisam ser revistos na nossa vida familiar. Práticas que a gente tem e que a gente deve rever, e que a gente deve mudar, e que a gente deve encarar se a gente quer ter uma família fit. Tá bom? Vamos lá? Primeiro, deixa eu só dar uma introdução em relação ao texto. Quem escreve esse texto é o Moisés. Moisés escreve esse texto lá quando ele está saindo do Monte Sinai. Deus está fazendo um pacto com o povo dele, e esse pacto que ele vai deixar muito claro em Êxodo capítulo 6, versos 6 e 7, esse pacto tem uma simples síntese: olha, eu sou Deus que liberta vocês, e eu estou formando de vocês um povo, que inclusive nós somos descendentes hoje. Somos judeus de coração, porque ele estava trazendo um povo exatamente para resgatar a humanidade, ele estava trazendo e formando uma nação para o Salvador vir a partir dela. Jesus vai ser descendente de Abraão. E Moisés, quando está libertando o povo, ele está exatamente trabalhando esse conceito de pacto, esse conceito de aliança. Deus está nos libertando. É essa a ideia. Então quem está narrando esses fatos é o Moisés, no mínimo 4 séculos depois desse acontecimento. Quando vocês olharem a Bíblia de vocês, vocês vão observar que no capítulo 23, a Sara, a mãe do Isaque, acabou de morrer. E é muito interessante porque 2 coisas são muito celebradas na antiguidade. Não só a morte, porque estaríamos com os nossos descendentes, mas também o casamento. E o que Moisés está querendo mostrar quando escreve isso dessa maneira, é que quando Sara morre, uma geração está terminando e uma outra geração está começando. Por isso que
A morte de Sara e o casamento do filho dela são duas coisas juntas. Porque a linhagem de Deus, a família da aliança, a família do pacto não pode parar. Ela deve continuar. E é isso que está acontecendo aqui. E como é que se dá essa história? Ela é simples. Abraão já está velho, ele tem Isaac com a idade de 100 anos. Isaac já é um cara com aproximadamente 40 anos, então Abraão tem aproximadamente 140 anos nessa narrativa. E ele, quando está velho, ele diz para o servo dele assim, vai buscar uma esposa para o meu filho. Ele está preocupado com a família dele. Ele está preocupado com a aliança. Ele mal sabia que ainda ia viver mais 35 anos. E ele chegou a ver Jacó e Esaú. Depois, ele chama o servo dele. Alguns dizem que é Eliezer, o mesmo que vai ser citado lá atrás. Mas muito difícil, porque Eliezer devia ter o servo que ele disse que era de confiança, que seria o seu herdeiro, porque ele não tinha filho nenhum. Já devia estar velho como ele, se estivesse vivo. Mas Abraão pega o seu servo mais fiel e ele manda até a casa dos seus parentes numa viagem de mais ou menos 650 quilômetros. Esse servo vai com 10 camelos e uma espécie de uma comitiva. Lá, ele encontra, num processo que você pode ler depois maravilhoso, sem GPS, sem nada, ele chega num poço e ele ora a Deus, porque como é que ele vai achar a família de Abraão? Não tinha CPF, CEP, não tinha nada disso. Como é que ele vai achar a família de Abraão? E ele ora, e quem vai dar água para os camelos dele depois da viagem é exatamente Rebeca. E ele então vai até a casa de Labão, irmão dela, e ela aceita voltar com ele para ser a esposa de Isaac. É uma história que tinha tudo para dar errado, mas dá certo. Mas o que me chama a atenção são alguns hábitos que eles têm e que eu acho que a gente deveria aprender. O primeiro hábito dessa história é que a gente deveria rever é o nosso não compromisso primordial com a espiritualidade. O primeiro hábito que a gente deveria rever como família é o compromisso com a espiritualidade. Pastor, o que você quer dizer com isso? Percebe o que está acontecendo com Abraão nos versos 6 e 7. Cuidado! Ele diz, não deixe o meu filho voltar para lá. Ele não quer que o filho dele volte para fora da terra que Deus o havia prometido. O Senhor Deus dos céus, que me tirou da casa do meu pai, da minha terra natal, que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria essa terra, ele vai enviar o seu anjo. E ele vai ajudar você a arrumar uma esposa para o meu filho. Vamos melhorar isso? Olha que coisa curiosa. O Mike Gorin escreve esse livro e ele diz o seguinte: o Senhor Deus dos céus, olha a relação que Abraão tem com Deus. Isso que é curioso. Porque a gente fala Deus, hoje é uma palavra muito normal, né? Porque até ateu fala Deus te abençoe hoje em dia. Agnóstico fala Deus te abençoe. Mas nesse caso, a expressão o Senhor, ela é Yahvé. Yahvé sempre é visto e tido como o Salvador. O Deus que nos liberta. O Deus que nos traz a redenção. O Deus que nos traz a salvação. Mas ele não chama só Deus de o Deus da salvação. Ele está se relacionando com Elohim, o Deus da criação. Abraão sabe que a quem ele serve é o Deus Todo-Poderoso. Abraão sabe que a vida dele não pertence a ele mesmo, porque ele foi salvo por alguém. Gênesis capítulo 15, verso 8.
Paulo vai citar em Romanos capítulo 4 e Romanos capítulo 5. Abraão creu e a justiça de Deus foi implantada nele. Abraão sabe com quem ele está se relacionando. Deus não é uma entidade distante para ele. Deus não é um cara que ele vai domingo, depois do futebol, São Paulo, depois do futebol, ele não vai para a igreja para poder se encontrar com Deus. Não é isso. Deus é alguém presente na vida dele. Deus é alguém que está sempre do lado dele. Deus é alguém com quem ele vai desenvolver toda a relação da sua família. Olha a preocupação desse cara. Ele diz, você não vai buscar mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus. E depois ele ainda diz assim, não deixa o meu filho voltar para lá. Ele está preocupado com a santificação da próxima geração dele. Ele está preocupado com quem os filhos dele vão casar. Ele está preocupado se a família dele vai continuar servindo a Yahvé Elohim, o Deus da aliança e o Deus da salvação. Agora vamos ser sinceros, pessoal. A nossa preocupação é essa aqui, ó. Nós não pensamos em eternidade. Para começar, vocês só têm medo de morrer, sejam sinceros. Vocês só têm medo de morrer. Mas sabe por que esse medo de morrer de vocês é tão grande? Porque vocês são tão materialistas, isso aqui é Tim Keller, que vocês acham que a vida vai acabar aqui. Por isso que vocês morrem de medo da morte. Porque vocês são materialistas. O Deus de vocês é quem vocês estão vendo aí do lado. O Deus de vocês é o seu carro. O Deus de vocês é a sua casa. O Deus de vocês é o trabalho de vocês. Porque a nossa geração é uma geração materialista. Nós somos materiais. A gente está preocupado com dinheiro. A gente está preocupado com status. Nós amamos o nosso ego. Nós estamos preocupados com a nossa liberdade. E liberdade para nós no século 21 é fazer o que eu quero, a hora que eu quero, com quem eu quero, da maneira que eu quero. E o fato de eu dizer isso causa estranheza para você. Porque você diz, uai, não é assim? Não. Não é assim. Eu já disse para vocês que o nome de vocês não foi vocês quem deu. Nem o nome de vocês deram. Vocês não escolheram a época que vocês iam nascer. Vocês não escolheram o ano que vocês iam nascer. Vocês não escolheram a família de vocês. Nada. Vocês não sabem nem quando vão morrer. Porque vocês não têm controle sobre isso. Só que quando a gente se dá de encontro com o Evangelho, isso bate no coração. Porque os valores do Evangelho são outros. Os valores de Jesus são outros. Só que nós estamos preocupados com prazer rápido. Percebe como a nossa geração é viciada em prazer. Nós somos viciados em prazer. Materialistas. Materialistas. A frase sempre é: o meu direito é ser feliz. A frase sempre é: eu tenho que realizar todos os meus sonhos. Herman Doever que traz isso para nós. O motivo do seu coração, hoje em dia, no nosso tempo, é materialismo e liberdade. Não existe essa máxima? Quer dar poder, quer saber quem o homem é, dá poder para ele. Tire o seu conforto. Tire o seu status quo. Tire o seu comodismo. Tire todas as suas bases. Qual é a sua reação? A nossa? Sempre ansiedade. Por quê? Porque nós somos materialistas. E o convite do Evangelho, gente, não é esse. O convite do Evangelho, e olha que coisa interessante. Dr. Van Groningen escreve essa obra e ela é magnífica.
Dr. Van Groningen diz assim: Abraão mandou buscarem uma esposa para Isaac que não abriu a boca. Ele aceitou passivamente a ordem do pai. E o Dr. Van Groningen diz assim, abre aspas para ele: em conclusão, Isaac, como uma pessoa, demonstrou tipologicamente qualidades messiânicas. Tipologia na Bíblia é uma coisa que é uma sombra aqui, ela vai ficar clara lá na frente. É isso aqui que eu quero trazer para vocês. Esse aqui é o Isaac de verdade. Esse é o Isaac de verdade. Esse aqui não aceitou uma esposa à toa, porque ele recebeu do pai uma noiva, que são vocês. Ele recebeu uma noiva chamada igreja. Isaac tem uma história que ele está deitado num lugar e o pai dele vai o sacrificar e Deus diz: não faça para nele nenhum mal. Porque esse é o Isaac verdadeiro. E quando eu estou falando para vocês terem compromisso com a espiritualidade, é porque Jesus Cristo foi aquele que abriu o caminho, não para vocês comprarem o carro do ano, não para vocês ficarem preocupados com a imagem de vocês, tentando se justificar o tempo todo com as pessoas, como se alguém tivesse alguma coisa a ver com a gente. Como se a gente devesse alguma coisa para os outros e ficasse tentando o tempo todo mostrar para os outros quem a gente não é. Jesus Cristo veio para os desejos do seu coração serem domados. Jesus Cristo veio para Ele mostrar quem você é. Jesus Cristo veio para você entender que ser livre não é fazer o que eu quero, mas é cumprir aquilo para o qual eu fui criado para fazer, que é viver para Ele e mostrar a glória dEle, porque daqui a pouco ninguém vai lembrar de mim, mas o nome dEle vai continuar eternamente sendo glorificado. O convite que o Evangelho faz para você é para você abrir mão de você mesmo, do que você tem, não para dar para a igreja, mas para entregar para Ele. Para os seus pensamentos, sentimentos, emoções, razões da existência serem para Ele. Dar lugar primordialmente à espiritualidade pessoal é na sua vida pessoal. Qual é o lugar de Cristo na sua vida? Qual é o lugar de Jesus na sua vida? Qual é o lugar de Deus na sua vida? Eu tenho uma esposa maravilhosa e filhas maravilhosas. Eu não tenho do que reclamar, sinceramente. Só que a Aline não está nem aos pés do que Jesus é para mim. Sem ela eu posso viver. Sem Jesus eu não tenho como viver. Sem Elise e Júlia, a minha existência faz sentido. Sem Cristo, minha vida não faz sentido. Qual é o lugar de Cristo na sua vida? Hoje o meu trabalho é pregar o Evangelho para vocês. E quero continuar pregando o Evangelho a minha vida inteira. Mas se Deus me tirar isso, eu só não posso perder Ele. Eu não posso perder Ele. Porque o Jader hoje trabalha ali na Campo Verde. Tirem o trabalho do Jader, mas não tirem Jesus da vida dele. Porque sem o trabalho ele é alguma coisa, mas sem Jesus ele não é ninguém. Porque foi na cruz que a gente nasceu de novo. A espiritualidade precisa estar em primeiro lugar, e por espiritualidade eu estou querendo dizer o seu relacionamento com o Criador. Eu estou querendo falar do seu relacionamento com Deus. Pessoal, a gente é uma geração que ora pouco demais. A gente é uma geração que celebra a Deus pouco demais. A gente é uma geração que adora ao Criador pouco demais. Tem muito ajuntamento e pouca adoração. Falta relacionamento, porque esse Jesus que eu botei na cruz aqui para vocês, que é o Jim Caviezel, na verdade, nem é Jesus, nem sabe se ele era assim. Ele está vivo e com o corpo glorificado, com os ouvidos abertos para ouvir a gente. A gente não adora uma estátua. A gente não adora uma entidade que não saiba quem nós somos. O melhor tipo de pessoa para se viver, alguém já dizia nessa comunidade, são pessoas cheias do Espírito Santo. Quer ser um marido bom, cara, tenha uma vida com Jesus. Quer ser uma mulher legal, tenha vida com Jesus.
Seja cheio do Espírito Santo. Cara, quer transformação para a sua vida? Vai conversar com esse cara. Quer ser uma mulher melhor? Conversa com ele. Ele está vivo. Isso aqui foi passageiro, ele ficou algumas horas ali. Na vida da gente. Qual é o lugar dos exercícios espirituais na sua vida? E na sua vida conjugal? Sinceramente, você que é casado, você que quer casar, aí me dá licença aí os que não estão casados no momento, ou porque se divorciaram, ou qualquer outra coisa, ou ficaram viúvos, viúvas. Olha para mim. Tem quanto tempo que você não senta na cama do seu quarto, com a televisão desligada, segurando a mão do seu marido ou da sua mulher, e falaram: Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui como família. Tem quanto tempo que você não faz isso? Tem quanto tempo que vocês não param e colocaram a espiritualidade de vocês? Cheio de problema às vezes, cheio de demanda. Os dois não conseguem mais falar a mesma língua. Já procuraram terapeuta, terapia, antidepressivo, o caramba a 4. Só não sentaram os dois ainda e falaram: Senhor, em nome de Jesus, nós tomamos uma decisão, mas quem nos uniu foi você. Por quê? Porque o materialismo é grande demais. É a mentalidade de consumidor. Como que Jesus não vai entrar dentro da casa da gente? Pastor, eu sou casado com alguém que não é crente. Não importa, eu nunca vi ninguém negar oração. Já fui em hospital, cemitério, já fui em tudo quanto é lugar, vocês puderem imaginar. Estou com os outros, paro na rua, alguém me conta um problema, eu estou no meio da rua e oro. Essa semana a gente estava numa padaria e estava lá um monte de pastor, ele estava na padaria orando, eu nunca vi. Não, a minha mulher não é crente, não importa, é você que é preguiçoso. Você que é preguiçoso. A espiritualidade não está em primeiro lugar. Você acha que é você que vai resolver as coisas. Um cara igual Abraão, que é o pai da fé, ele está sentado do lado e dizendo assim: olha, eu tenho um compromisso antes de ter um compromisso com alguém, eu tenho um compromisso com Deus. Eu tenho um compromisso com Deus. Você quer ver uma outra coisa de espiritualidade? Cara, a vida com os filhos. E aí a vida de vocês como família. Meus irmãos, vocês que têm filhos novos, velhos, qual foi a última vez que você pegou a sua mão e botou na cabeça do seu filho e falou assim: Senhor, em nome de Jesus, abençoa meu filho. Senhor, eu não quero que ele seja médico, enfermeiro, advogado, eu só quero que ele seja um filho seu. Sabe por que você não faz isso? Porque você quer que ele ganhe dinheiro. Você está educando esse menino é para ele ser rico, e não para ele ir para o reino dos céus. Materialistas. O que adianta seu filho falar 5, 10, 20 línguas e não conhecer o Criador? O que adianta? O que adianta nossos filhos terem carreira, fama, jogadores de futebol, artistas, youtubers, mas eles são incapazes de dobrar os joelhos deles para falar com o Redentor. Por quê? Por negligência nossa, por negligência minha e sua, por não trazermos nossos filhos à casa do Senhor, por não abrirmos a Escritura com eles e dividirmos o Evangelho. Porque a gente está mais preocupado se ele vai tirar uma nota boa no Enem. A gente está mais preocupado em pagar um curso para ele. Aí, quando ele for para a sepultura, leva o diploma com ele. Bota o diploma. Bota o diploma da escola de inglês com ele. Leva com você também, se você quiser. E vá para 7 Palmos, você, seu diploma, a senha da sua conta, e ainda bota o notebook que você mexe com o internet banking nele. O que vocês precisam não é de dinheiro, o que vocês precisam não é de religião, o que vocês precisam não é de profissão, o que as nossas casas precisam é de crentes, de um relacionamento efetivo com Cristo. Ele estava naquela cruz por vocês, ele estava entregando a vida dele por nós, para que a gente tivesse um relacionamento genuíno com Ele. É isso, pessoal. Não tem mágica, não. Tem prioridade. Eu preciso parar com a minha mulher, eu preciso ter um tempo de oração com ela.
Se às vezes não dá todo dia, eu preciso ter um momento com ela. É uma vez na semana, 2 na semana, eu tenho que ter um tempo, eu, ela e o Criador. Esses dias minhas filhas, a gente sempre ora, a Aline ora com elas, ou eu oro com elas. E eu estava preparando essa reflexão, eu já adiantei o ponto 2 aqui. E foi engraçado porque na hora de dormir, a Elis veio e falou, pai, ora comigo. Eu falei, oro, filha. E aí a Júlia já tinha dormido. Eu falei, e agora, cara? A Júlia dormiu. Gente, que experiência legal. Você poder e ter o privilégio de pegar o cabelo do seu filho, jogar de lado, olhar bem o rosto dele, não de anjo, mas de filho de Adão. Porque essa compreensão, que ela não é santa, ela só é santa por causa de Jesus. E botei a Elis na cama, e limpei o rosto dela, e botei a mão na cabeça dela e falei assim, Senhor, é seu. Senhor, é sua. A minha mão está aqui, mas a bênção é sua. Cuida dessa menina. Conduz os passos dessa menina. Lembra da aliança. Lembra da promessa. É seu. Cuida. E aí poder pegar seu filho no colo e botar na cama e falar, pai, está entregue, é seu. Eu não sei como é que eu vou acordar amanhã. A gente precisa fazer isso. Vocês que têm filhos mais velhos, que talvez estejam desviados do Evangelho, chamem eles. Segurem na mão deles. Orem com eles. E falem, papai não tem o que dar para você. Mamãe não tem o que dar para você. A única coisa que eu tenho para te dar é 1 minuto de oração. Senhor, em nome de Jesus, eu criei. É seu. É seu. Não deixem de fazer isso. Espiritualidade. O mesmo compromisso que você tem para assistir Vingadores, a molecada mais jovem, cara, tenha esse compromisso aqui, nesse horário, nesse local. Vocês como família, esse compromisso vocês precisam ter. Tem alguma coisa de especial aqui, pastor? Tem, tudo. Deus opera a bênção dele em comunidade. Sabe qual o problema? Vocês são individualistas, só pensam em vocês. E aí vocês não conseguem ver a bênção de Deus, porque Ele morreu por um povo e não por uma pessoa. É por isso que você não consegue valorizar o momento de adoração da gente. Pessoal, repensem a espiritualidade de vocês. Repensem os exercícios espirituais de vocês, sozinhos e em família. Repensem. Segundo, família precisa ser prioridade absoluta. Pessoal, Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Quando você olha o verso 34, e ele disse, eu sou servo de Abraão, servo 35, o Senhor o abençoou muito, e ele se tornou muito rico. Deu-lhes ovelhas e bois, prata, ouro, servo. Qual a necessidade desse cara? Do que esse cara precisa? Ele tem tudo. Sabe o que dá um xiste, como diria Didi Mocó, na cabeça de vocês? A gente está vivendo um tempo em que, eu não sei se aumentou o número ou se a gente está sabendo mais, um número de suicídios muito grande. Quando alguém se suicida, eu fui pregar em Itaperuna, sei lá, tem umas 3 ou 4 semanas, né? Mais ou menos. E quando eu cheguei lá, a gente, conversando com o pessoal da igreja, eles estavam dizendo do alto número de suicídio, no domingo à tarde, o alto número de suicídio, e eles estavam falando que uma moça de uma família muito bacana, que fazia medicina, estava no 6º período, alguma coisa assim, eu não lembro, filha de um casal de médicos, e ela se suicidou. Aí, qual é o comentário que vem logo? Tinha tudo. É porque isso já mostra quem é o Deus do seu coração. É o dinheiro. O Deus do seu coração é o conforto. Que não precisa ter tudo. Você só precisa de uma coisa. Foi isso que ele falou para o jovem rico. Larga tudo e me segue. Só que o Deus de vocês é o conforto. O Deus da gente é o materialismo. Aí vocês não conseguem entender por que alguém que tem tudo se mata.
Não é? É sempre assim. Abraão tem tudo. Só que se ele não tiver a família dele, ele não tem nada. Se ele não tiver a casa dele, ele não tem nada. Dá para entender? Qual a necessidade desse cara? Família. Ele tem necessidade. Ele está preocupado com a descendência dele. Ele está preocupado se os descendentes dele vão continuar sendo obedientes à aliança e ao pacto. Ele está preocupado porque Deus tinha aparecido para ele alguns anos antes e ele quer saber se Isaac, que é o filho da promessa, vai continuar a linhagem da aliança. Essa é uma preocupação nossa. Essa é uma preocupação sua? Não, porque você é individualista. Você fala assim, eu ensinei, agora é ele que se vira. Olha só, cara. Olha o nosso discurso. Como ele é hipócrita. E é interessante a hora que esse trem passar, porque olha a importância que esse cara dá para a família dele. Olha aqui. Ele pegou o servo mais velho da casa dele. A missão é tão importante que ele está dando para alguém que ele confia. Porque família para ele é prioridade. E não é só isso. É tão prioritário que ele diz, põe a mão debaixo da minha coxa. O que os intérpretes desse texto dizem é que os judeus circuncidavam os homens. Era uma espécie de cirurgia que era feita no órgão sexual masculino. Colocar a mão embaixo da coxa significava assim, cuidado com a minha descendência. Promete para mim que você vai fazer de tudo, você dá a sua palavra, que você vai fazer isso. Ele está dando o melhor servo que ele tem, fazendo esse cara dar o maior tipo de compromisso que ele podia dar, por causa da casa dele, por causa da descendência dele. E olha que interessante. Olha o que esse cara é capaz de fazer pela família dele. Você não vai buscar uma mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus no meio dos quais eu estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaac. Cara, o que você é capaz de fazer pela sua casa? O que você é capaz de fazer pelos seus filhos? Aqui eu não estou dizendo, eu morreria pelos meus filhos. Cuidado com isso. Veja se você morreria pelos seus filhos ou pelo sentimento que você tem de pensar que ele vai morrer. Porque pode ser que você não morra pelo seu filho, mas pelo seu sentimento. Cuidado. Esses discursos demagógicos, eles são terríveis. Vou falar com vocês. Quanto eu estou disposto a investir na minha mulher? Quanto eu estou disposto a investir nela? Quanto eu estou disposto a investir nos meus filhos? Quanto você está disposto a investir? Do seu tempo. Quanto do seu tempo você está disposto a investir na sua mulher, no seu marido, nos seus pais? Quanto tempo? Agora, eu queria conversar com vocês dentro disso o seguinte, porque aqui é curioso. Porque o que é família? Qual é a definição de família? Simples, essa. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Ponto. Você diz, pastor, mas isso é Gênesis. Tá bom, Jesus repetiu. O conceito é um só. Eu tenho uma mãe e eu tenho um pai. Mas a minha família está aqui. Desde novembro de 2006, eu tenho irmãos que estão aqui, tenho pai que está aqui, mas a minha família primeiro está aqui. Eu e ela somos um. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, eles são uma outra parte. Agora, a minha família primordialmente está aqui, ó, ela.
e depois as minhas filhas. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você é mais velho, para de se meter na vida dos seus filhos. Para. Você não tem nada com a vida deles. Seus filhos já casaram. Não se meta na vida deles. Se você é casado, para de ir para a casa da mamãe e para de ir para a casa do papai. A gente tem que resolver as coisas aqui, ó. Nós. Família é isso. Homem e mulher. E os seus filhos. Uma geração morre e uma outra se levanta. Minha mãe tem o lugar dela, meu pai tem o lugar dela, meus irmãos têm os lugares deles, e a minha mulher tem o lugar de minha família. Eu não posso abandonar minha mulher para cuidar de outras coisas, porque Deus me deu ela como prioridade. Ela não pode cuidar dos pais dela, dos primos dela, do avô dela e me abandonar, que sou uma prioridade para ela. E isso é uma coisa muito séria, porque se essa é a unidade básica, eu tenho sempre usado isso com vocês, o tempo e a intimidade de vocês, isso tem que aumentar a aliança de vocês. E não corroer o relacionamento de vocês. Por quê? Porque quando ela muda o semblante, eu já sei que tem alguma coisa. Eu conheço, cara. Ainda olho e falo assim, fala logo porque eu já sei. Tem alguma coisa. Só que vocês mulheres são engraçadas. Porque se o homem chega e fala assim, meu bem, está acontecendo alguma coisa? O que vocês respondem? Não. E o que a gente que é homem faz? Não, ela falou que não. Beleza. Aí o que vocês começam a pensar? Desgraçado. Por que ele perguntou uma vez só? Vocês são assim, cara. Ninguém é adivinho, cara. Não dá. Só que também a gente já começa a conhecer, aí a gente já fala mais uma, duas, três e tal. Agora também mais de 3 vocês já começam a pedir demais para nós, não é não, Alice? Não dá, cara. Pelo amor de Deus. Fala logo, filha. Para nós, 2 e 2 é 4 e acabou. Para vocês, 2 e 2, é raiz quadrada de 9,5 com 4, e deu errado. Só que ela começa a conhecer os meus defeitos, e eu começo a conhecer os defeitos dela. A gente sabe, eu sei como converso. E quer saber de uma coisa? A gente sabe até como ferir. A gente sabe como ferir. A gente sabe como pegar de um jeito que dói. A gente sabe pegar de um jeito que machuca. E isso é maldade. Isso é maldade. Nunca como casal tente ganhar uma discussão, porque você sempre vai sair perdendo, seu bobo. Você sempre saiu perdendo. Sua aliança simplesmente está sendo corroída por você mesmo. Deixa de ser trouxa. Você está perdendo um pedaço de você mesmo. Isso é besteira. Isso é bobeira. Deus nos deu família para que a gente continuasse não o nosso sangue, mas para continuar a imagem e semelhança dele. E aí, deixa eu fazer uma aplicação mais profunda aqui de uma coisa, porque, por outro lado, rapaziada, digam não a comodismo, tá? Dia desse, deixa eu fazer uma propaganda em causa própria. O dia desse foi muito engraçado, que eu estava aqui, terminei umas atividades, sobrou uma meia hora livre, em que eu pensei? Na minha mulher, é claro. Daí, mas é verdade, aí fui lá, cara, saí daqui e falei, vou correr lá no trabalho dela, marcar uma presença, né? Aí foi muito legal, que eu comprei, só tinha dinheiro para comprar aquela florzinha de 5 contos já, né? Mais do que isso não dava não. Aí me perguntaram depois por que eu não levei um buquê. Eu falei, pelo amor de Deus, gente, é muito caro, bicho. Um buquê não rola não, tá doido. Amor, um buquê é muito caro, bicho. Quanto é um buquê? Uns 200 pau? É mais, né? Fala que é caro, senão vou me dar mal. Olha aqui, aí peguei,
Mas foi engraçado, porque chegar no trabalho da Aline com a Rosa, para ela, foi muito legal. Porque a Aline na aula, no colégio, da prefeitura. Aí as meninas, e eu fiquei com vergonha, porque eu estou chegando eu com a Rosa, o pessoal do colégio me conhece, eu com a Rosa, fui levar lá na sala para ela, falou, meu bem, tá aqui. Aí as meninas ficaram meio assim, ai, que lindo, ai. Eu fiquei toda avexada, falei, cara, eu só queria levar uma Rosa para minha mulher, cara. Ai, fiquei assim, meio avexado e tal, aí bati na porta, ela olhou, olhei, aí fui lá, entreguei a Rosa para ela, dei aquele beijinho, vazei, porque as meninas estavam tudo olhando, eu falei, cara, não rola comodismo em casamento. Não rola comodismo em família. Não dá. Não tem como. A gente tem que se surpreender e ser surpreendido. É legal isso. Não dá para ter vida familiar e comodismo ao mesmo tempo. Não rola. A gente tem que surpreender e ser surpreendido. Mas o tempo vai passando. E o tempo vai passando e a admiração, o amor, ele precisa continuar. E aí, deixa eu só falar mais duas coisas com vocês. Por favor, vocês que são mais velhos e vocês que são novos. Vocês que têm filhos criados e casados e vocês que têm filhos novos. Filho e criança não pode ser o centro da família de vocês. Não pode ser o centro da família de vocês. Eu preciso ter um tempo, eu e minha mulher, sem criança. Louvado seja Deus pela sogra da gente. Eu tenho que ter um tempo. Não dá. Tem que ter um tempo. Para dar aquele cheiro no cangote, não tem não, mulherada? Manda esses homens tomar banho, eu sempre falo isso com vocês. Não dá, tem que ter tempo. A gente tem que ter um momento. Eu não posso viver atrás de menino o resto da vida. Não dá. Agora, por outro lado, filho também não pode ser criado pela internet, cara. Não dá. E eu entendo que a gente chega cansado para chuchu em casa. E a gente, às vezes, eu estou falando aqui, mas alguns de vocês cuidam de netos e outras coisas. Eu sei que a coisa mais fácil que tem é você falar assim, toma. E eu tomo muito cuidado com isso, porque eu sou da geração da televisão. A gente assistia muita TV quando era criança. Então, eu acho que assim, não tem problema a criança ter interatividade com um aparelho. Acho que isso é tranquilo. É igual eu estou te falando, eu sou da geração televisão. De boa. Agora, e aí tem algumas coisas que a gente precisa ponderar. Esquece, seu filho não vai brincar na rua. Esquece, igual você. Bom era no meu tempo. Seu tempo não volta mais, filho. Acabou. Você não consegue deixar seu menino ir ali na esquina sozinho. Não, seu filho não vai soltar pipa mais na rua com os amigos e sair correndo. Esquece, acabou. Esse tempo não existe mais. Ele foi. Então a gente está no século XXI tendo que educar filho, neto, no século XXI. Agora, uma coisa todos os seres humanos querem, atenção. Isso é fato. Uma coisa todos os seres humanos trazem no seu DNA, necessidade de relacionamento. Uma coisa todos vocês têm, necessidade de serem ouvidos. Vocês têm necessidade de se sentirem amados, ponto. Seus filhos também são assim. Eles têm necessidade de serem ouvidos, necessidade de relacionamento, eles têm necessidades. Então, cara, eu sei que é mais fácil. Toma, ufa, ai que bom. Não preciso fazer nada. Não dá. Não dá. Porque os momentos mais marcantes da vida de qualquer menino e menina nunca é na frente de uma impressora. Os momentos mais marcantes da vida de qualquer menino e menina nunca foi jogando com os amigos LOL online. Nunca foi. Nem vai ser. Nossa, brother, aquele momento foi especial. Esses moleques passam 3, 4, 10 dias com isso. Rafael, que seja abençoado. Mas os momentos mais importantes da vida deles não é jogando esse negócio. E pode jogar, tá de boa. E aí, ô molecada, pelo amor de Deus, cadê vocês? Levanta a mão, quem é novo aí. Vocês não tem mais nada para fazer da vida, não? Vocês estão tão viciados em prazer assim, que vocês não conseguem parar de jogar. Jogar. Prazer o tempo todo. Pô,
a retina aberta aqui, olhando aquele troço assim, ó. Viciado. Essa heroína. Entra aí, o trem fica e vai lá atrás. Aí quando sai dali, o moleque tá doidão. Maluco, rapaz. Você tá maluco? Os momentos mais especiais da sua vida foi quando você estava com a sua família viajando. Os momentos mais especiais da sua vida não foi quando você estava vendo vídeo do YouTube. Não era sua série da Netflix. Aquilo te deu um prazer rápido. Agora os momentos mais legais, por exemplo, eu tirei férias esse ano, e aí a gente deu um pulo ali, naquele lugar que eu sempre esqueço o nome, Itaúnas, lembrei. Aí, sabe qual é o momento mais especial para a vida da minha filha, que vai fazer 11 anos? E ela fala disso direto, que a gente chegou já tarde no lugar, e quem conhece Itaúna sabe que não tem nada lá. Pegamos uma canga, deitamos no chão e ficamos contando estrela. E a Aline contando história, e falando do cometa que passou, e inventando, ela é extremamente criativa. Aquele era o momento mais bacana da vida das minhas filhas. Elas estão doidas para ficar assistindo o YouTube. Mas os momentos mais especiais são aqueles que a gente passa junto. Então, os momentos mais especiais a gente tem que estar vivendo na conversa, no dia a dia. E olha só, contar as estrelas com elas pode ser uma coisa extraordinária que eu fiz lá, porque aqui quase estrela não tem de tanta luz. Mas o relacionamento que eu tenho com elas tem que ser ordinário, tem que ser dia a dia. Tá? Deixa eu terminar, e termino mesmo, porque eu acho que eu quero terminar falando, porque talvez eu estou pregando para pessoas hoje que falam assim, beleza, pastor, mas tem algumas coisas lá em casa que estão acontecendo e elas não estão legais. E eu queria dizer para você que o servo falou, e se a mulher não quiser vir comigo? Porque podia dar um monte de coisa errada. O servo podia ter falhado, poderia não ter percebido os sinais, Labão poderia não ter cooperado, Rebeca podia ter negado o pedido, podia ter acontecido um monte de coisa, mas nada disso aconteceu. Eu queria que você mudasse esse hábito e passasse a ter fé no Deus que faz o impossível. Eu preciso que você hoje reveja esse hábito. Centralidade na sua vida com Deus, sua família como prioridade na sua vida. E fé, que Deus pode mudar e fazer o impossível. Esse cara andar 650 quilômetros num deserto e achar uma moça, sem saber o endereço dela, sem saber a família dela, sem ter visto uma foto, só um milagre. E o que aconteceu foi que esse cara casou. Talvez eu estou pregando para pessoas que os filhos que foram batizados na infância se perderam. E você diz assim, criei esses meninos e eles saíram do Evangelho, ou talvez você tem filhos que saíram do Evangelho. Eu quero dizer que a promessa é para nós e para os nossos filhos. Isso é o Pedro dizendo. E esse é dos livros que você não pode morrer sem ler, da nossa editora, anota aí. Em relação aos filhos de crentes confessos, a sua situação é diferente. Desde o início, eles se encontram dentro da esfera da palavra e do Espírito, e da oração dos pais e da congregação que é feita em favor deles. Não são necessariamente convertidos, e o batismo em si não os converterá. Contudo, as promessas do Evangelho estão diante deles, havendo toda a razão para crer que o Espírito Santo tem iniciado neles a sua obra. Assim, recebem o batismo como um sinal e o selo da eleição divina, reconciliação e regeneração. Se por acaso você tem filhos perdidos, eu queria te convidar a confiar na aliança e no pacto que Deus tem com o seu povo. E continuar se orando por eles. E continuar se buscando a eles, buscando a Ele, porque eles receberam o sinal e o selo da aliança. Mas talvez os problemas sejam outros. As situações podem fugir do controle da gente, né? Eu queria te convidar a ter fé no Deus do impossível. Queria te convidar a ter fé nesse Deus. Quais são as demandas que você precisa colocar diante dele hoje? Aí, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que você pediu ou pensou. Talvez é impossível para mim e para você, mas para Ele não é.
Eu queria te convidar a confiar nele. Agora, a confiança no Evangelho nunca tirou a nossa proatividade. Não perca a obediência, tome as atitudes que você tem que tomar hoje e confie em Deus. O que você faz com isso? Cara, hoje é um dia bom para você rever o seu relacionamento com Jesus. Hoje. É um dia bom para você começar a pensar em qual lugar você tem colocado a sua família. Qual é o grau de importância que você tem dado para ela? E vou mais além. Sua família é um ídolo para você? Porque se for, está no lugar errado. Agora, se por outro lado ela for algo supérfluo, coloca no lugar hoje, reveja isso. E por fim, hoje é um bom dia para você renovar suas forças em Deus e rever suas forças em Deus. Quero convidar você para ter um minuto de oração.